Bruna, o feminismo torna as mulheres mais felizes? Hoje não. É bom que tenha havido um movimento por igualdade de direitos, isso é muito bom. E, em certo sentido, acho que todo mundo é feminista hoje. Você não vai encontrar ninguém só maluco dizendo que mulher não pode votar, que mulher não pode ter direitos iguais. Nesse sentido, o feminismo foi muito bom e todo mundo é feminista agora. Se o feminismo é essa coisa da mana, ficar chorando e querendo bancar saiu o príncipe encantado salvando mulheres e entra agora a mana feminista empoderada resolvendo salvar as mulheres das cantadas, impedindo que mulheres levem cantadas. Isso é terrível, né? Eu saio assim, durante a quarentena e passo por uma porção de cartazes da Prefeitura de Salvador dizendo que fio-fio é assédio. Sim. Aí você cria também esse clima segundo o É a tal da masculinidade tóxica, né? Qualquer coisa que o homem fala que gosta de mulher, que acha a mulher bonita, é masculinidade tóxica. E também tratam os homens todos como uns tarados assediadores. Aí você reprime a sexualidade masculina e, bom, qual é a dinâmica usual, né, que a gente vê na sociedade ouvir? As mulheres ficam lá, bonitas, e os homens ficam bolando estratégias para poder chegarem nelas. Raramente se dá o contrário. O homem vai atrás da mulher e a mulher fica você sim, você não, você sim, você não. É uma posição muito confortável. Sim. Aí, de repente, os feministas resolvem que tudo que é cantado agora é assédio, os homens ficam na deles, né? Se eles quiserem se aliviar, eles contratam umas prostitutas que não vão questionar isso. Que não vão questionar isso e, pelo menos por enquanto, prostituta não está cometendo nenhum crime. Então, o homem... Não, na Europa elas já estão trabalhando severamente para acabar com a prostituição e para botar na cadeia o cliente da prostituta, né? E complicar também a pornografia. Sim, porque qualquer coisa de substituição, inclusive as bonecas infláveis, né, que é uma solução masculina também bastante em voga hoje nos Estados Unidos, por exemplo. Não sei, não soube de nenhuma movimentação contra bonecas infláveis, mas no Brasil pode tudo, né? E, bom, onde eu estava, assim, então elas alteram esse ambiente e como é que faz? Então quer dizer que a mulher agora tem que dar em cima dos homens? Não, tem umas que propõem que as mulheres não usem esse bicho tóxico que é o homem, quer dizer, que não cheguem perto, né? Para que ela vai chegar perto de um homem? Lesbianismo político. Lesbianismo assim, militante. O lesbianismo sempre foi uma coisa meio machista, até da história, uma coisa meio o gineceu é uma imposição masculina, né? Não é uma imposição, é uma invenção masculina da Idade Média, que o homem, poxa, eu acho que a mulher diminui a chance dela me trair se ela tiver uma amiga que faça umas brincadeiras, ela vai ter o orgasmo dela e tal, tá tudo certo, e aí inventou o gineceu, que era muito comum na Idade Média entre os cavaleiros, os senhores feudais, que tinham que viajar. O cinto de castidade a gente sabe que é um mito, não existiu o cinto de castidade, isso aí foi uma fabulação posterior. Mas o gineceu aconteceu e aconteceu muito, né? Duby, Jarrier, vários medievalistas hoje contam e confirmam essa história. Como isso já aconteceu em outras sociedades também, né? Inclusive islâmicas, né? Não, peraí, vou viajar, deixa essas mulheres se divertindo entre elas, vai ser muito legal, porque elas não vão me trair com o homem. E o homem, em geral, que eu conheço, eles não dizem isso publicamente. Os homens, a maior parte das coisas, ainda mais hoje com o feminismo, é que a gente não diz publicamente o que a gente pensa de jeito nenhum, né? Eu não posso, por exemplo, dizer 1% do que eu penso sobre esses assuntos, que eu seria completamente banido do planeta Terra. Todo mundo sabe que homem tem tara por casal de lésbica. Não, isso eu praticamente não tenho, só para deixar claro isso, tá? Mas eu não considero, e os homens que eu conheço não consideram, que ele está sendo traído se a mulher se envolver com outra mulher. Só se ela se apaixonar por outra mulher e largar ele. Exatamente. Bom, aí o problema é o pé na bunda, não a traição propriamente dita. O pé na bunda sempre... Falar em pé na bunda, eu acho que o grande problema, talvez, do feminismo trazer a felicidade para as mulheres ou não felicidade, é que, se você pegar, por exemplo, no Evangelho, Jesus diz cita a dureza dos vossos corações. Por quê? Porque o costume da época, e o costume de muitas sociedades, era o homem casava com a novinha, tinha filhos e tal, né? Aproveitava a beleza dela. Aliás, os tupis eram rigorosamente assim. Mas a velha ia pegar os menininhos. Não, ela mandava... Os tupis tinha aquela coisa de... A mulher ficava velha, saía de casa, e aí ela ficava encarregada porque
o guerreiro que não estivesse pronto não podia ter esposa. Mas ele gerava uma tensão na tribo se ele não pudesse fazer sexo. Então as velhas resolviam esse problema como iniciadoras. Mas a sociedade tupi era completamente, os homens mandavam, as mulheres obedeciam completamente. Isso de uma maneira absolutamente brutal. Mas enfim, os judeus da época, só para voltar para Jesus, não que as sociedades gregas e romanas também já não fossem bastante determinadas as regras pelos homens, eles pegavam a mulher e quando ela chegava lá aos seus 35, 40 anos, ele dava o pé na bunda e ela saía sem nada, os filhos ficavam com ele, porque era a lei judaica, os filhos ficavam com ele, e ele pegava outra novinha e continuava a saga. Era uma coisa, sim, eles optaram pela monogamia, os vizinhos árabes não optavam já pela poligamia, que já resolvia esse problema mais, porque aí boa parte das novinhas morriam no parto. Também, aí podia sempre tinha um estoque de novinha, porque a reprodução, né, vai resolve o problema. Aí o que acontece? Hoje você tem uma pregação feminista que não chega a ser necessariamente feminista, mas é identitária e é baseada em conceitos que são tidos como ciência, que a psicanálise para muita gente é tida como ciência, e para mim é um sistema de crenças, não consigo ver de outra forma, né? Harold Bloom não vê de outra forma, vê Freud como um belo escritor, eu também eu admiro Freud como escritor, mas para mim jamais ele foi um cientista. No fim da vida, inclusive, ele andou dizendo isso, que ele não era um cientista, mas no começo ele achava muito que ele era um cientista, mas depois ele viu que ele não era um cientista, e as pessoas que leem ele sabem que ele é um bom escritor, é um ótimo fabulador. Agora, o que aconteceu? Se criou os deveres do homem casado. Então o homem casado ele tem que proporcionar prazer para ela, tem que ser fiel, ele tem que ser tudo que o homem naturalmente e geralmente não é. Aquilo que exige um certo esforço do homem, não ficar ligando para futebol, essas coisas todas. E se ele não for tudo isso, a mulher dará um grande passo e será saudada pelas demais mulheres, pelas feministas, por dar um pé na bunda nele, quando elas chegam justamente nessa fase de 35, 40 anos. E achando que vão achar o príncipe encantado, né, comer, rezar, amar, né? Depois dessa idade elas vão achar o homem ideal, jovem, bonito e muito interessado nelas e 100% fiel é aquela coisa. E isso, estatisticamente, mostra-se que isso dificilmente acontecerá. Claro que para o caso da mulher do comer, rezar, amar, a gente sabe que depois que ela ficou muito rica com o livro... É muito chato. Depois que ela ficou muito rica com o livro, realmente muitos homens interessantíssimos, aliás, por sinal, né, se interessaram por ela. Casaram, inclusive, né? Não eram tão ricos os homens que casaram com ela, mas enfim, a gente compreende a facilidade que ela passou a ter, mas eu acho que essa facilidade não está assim tão disponível para as mulheres comuns, até por uma questão estatística, né? Como existe um número mais ou menos igual de homens e mulheres heterossexuais, eu acho que diria até que, estatisticamente, segundo a história, exclusivamente heterossexuais, exclusivamente não. Que não tem uma opção lésbica ou homossexual exclusiva. As mulheres dão uma sobradinha, porque a mulher é mais comum. Quer dizer, a homossexualidade masculina é mais comum do que o lesbianismo na história, estatisticamente. Eu não estou dizendo hoje, não sei, não tenho dado. É só estudando como estudioso da história da sexualidade. Eu estudo a história da sexualidade. Agora, como é que você vê esse feminismo, então, que exige um homem perfeito e saúda o divórcio, assim como a mal conquista? Mesmo quando o cara não é violento, mesmo quando o cara não é... Não sei, eu acho que elas não mandam nem casar, na verdade, né? Sim, não. Uma eterna suruba de DCE com gente feia, muito feia. Sim. Um monte de gente feia fazendo suruba e acho que o ideal de vida deles é esse. Sim. Se for bonito, porque também tem essa regra, né? Se a mulher bonita mostra o seu corpo de um jeito bonito, ela está sendo objetificada. Agora, se ela for uma obesa, peluda, com um corte de cabelo mais feio possível, aí sim ela Sim, mas a mulher bonita não é uma imposição de padrão que felicita as mulheres, porque só mais ou menos, em qualquer sociedade, mais ou menos 1% das mulheres são realmente bonitas, né? Que são aquelas que param o trânsito, que fecham o comércio, que fazem o homem se reinventar. Eu conheço casos de homens que casaram com mulheres bonitas, o cara simplesmente se transformou completamente em outra pessoa, porque é a transcendência, né? Deus criou o mundo e criou a transcendência, criou uma mulher bonita para provar que existe transcendência. Mas
Ao essas mulheres se exporem, por exemplo, as modelos, tá? As modelos a gente sabe que todas elas são mais ou menos 90, 60, 90, que não é uma medida natural a maioria das mulheres. E isso não é opressivo para a mulher. Poxa, eu não consigo atingir, por mais que eu faça, eu não consigo atingir esse padrão de beleza. Não sei. O que eu sei é que se você disser para a mulher que ela tem que ficar toda feona para não se submeter aos padrões de beleza, ela vai ficar feona e não vai arranjar homem e vai chupar dedo. Isso é verdade, né? É mais fácil, né? Porque tem casos, inclusive hoje em dia, tem casos que ela não vai chegar a ser uma modelo, mas ela pode dar uma melhorada legal, né? Sim. Inclusive aqueles velhos recursos da mulher, da maquiagem, da roupa. Não precisa ser linda para ter uma vida sexual e afetiva e amorosa profícua. Exatamente, porque isso existe em pesquisas, inclusive, que eu tenho acompanhado, que pesquisas de psicologia experimental, que mostram que tanto homens quanto mulheres se adaptam, né? Tipo, peraí, eu não sou, eu estou numa beleza mediana aqui, eu vou acabar tranquila, vou acabar me apaixonando por uma pessoa que seja do outro lado mais ou menos compatível, que não seja lá essa beldade toda, e isso vai me dar mais sossego, porque você vai ficar morrendo de medo de chifres. Não só de chifres. Eu tenho testemunhado casos, o homem que casa com mulher muito bonita, ele geralmente até não aguenta muito tempo, né? Porque ela não precisa fazer nada, porque as mulheres bonitas até, inclusive ao contrário do conceito, porque existe uma detração. As mulheres, tem pesquisas que mostram que as mulheres bonitas são inclusive perseguidas dentro das empresas ou assediadas pelos homens, quando os homens são chefes, e quando as mulheres são chefes, aí é que elas não vão para frente em lugar nenhum, porque ela morre de raiva da desgraçada que deu para ser bonita, né? Então, mas as mulheres bonitas, ao contrário do que se diz, elas não são burras e elas não são antipáticas. Elas não são más pessoas, não são aquela pessoa inacessível. Não, elas são pessoas geralmente... As que eu conheci mesmo pessoalmente, não conheci nenhuma nesse sentido. Não, pessoalmente, como amizade, como convívio, extremamente simpática. Eu já tive, quando eu era adolescente, tive aquelas amigas que teve uma até que foi uma vez comigo num casamento. Eu estava sem namorado, sem ninguém, e ela disse, não, eu vou no casamento, pedi a ela que ela fosse no casamento simulando como se ela estivesse me acompanhando como namorada. Claro que ninguém mais olhou para o noivo e para a noiva, só olharam para mim, no dia seguinte todo mundo me saudando, aquela coisa. Foi um acontecimento do casamento isso. Mas era muito minha amiga, e somos amigos até hoje, e uma pessoa simpaticíssima, uma pessoa bondosa, querida. As mulheres, até porque eu acho que é natural isso, a mulher linda, ela se olha no espelho, ela sabe que ela é uma criação, que ela pertence a outro universo, né? Então, por que ela vai se preocupar e ficar brigando nesse universo de baixo aqui, então sem graça, né? Bom, eu exagerei um pouco, mas eu quis dizer que elas não são assim essas malvadas de carteirinha que o pessoal desenha, ou aquela coisa da loira burra e tal, né? Enfim, mas esse é um fato, mas as pessoas se conformam e buscam padrões de beleza. E aí, quando o homem casa com uma mulher bonita, muito bonita, ela não precisa fazer nada, ela não precisa exigir que ele seja um cara reinventado. Ele faz isso naturalmente. Ele naturalmente ele se torna um fã daquilo e vai se comportar de acordo. Nós temos casos também em que o homem se rebela. Nós temos o caso do Juan Perón. O Juan Perón, você sabe, o presidente argentino, famoso Perón. Sim. O Perón casou com a Evita. A Evita era uma mulher belíssima, né? Sim. Tem fotos que comprovam que ela era desse 1%, era desse universo mágico. E aí quando ela teve... Ela morreu com câncer, acho? Exatamente. Aí quando ela ficou doente, ele rebelado com a perda da disponibilidade dela, aí ele se encheu de amantezinhas e passou a tratar ela a pontapés, dentro de casa. Contam os biógrafos dele que eu li. Então você vê como uma situação pode mudar de figura quando essas reinvenções acontecem. Mas o tema é
o feminismo torna as mulheres mais felizes, o feminismo... Claro, o feminismo sufragista, sim, não tenho dúvida, agora, mas... Esse de outro não, esse de hoje... Identitário. Esse hoje bota as mulheres nesse esparro de que, bom, ele não vai dar em cima de mim, então quem tem que se mexer sou eu. Então, e aí, quando você bota a mulher nessa posição, você tem que deixar bem claro que existe a possibilidade de levar um não. E isso é uma coisa que o feminismo não faz. Eles alteraram a regra do jogo. Se tudo... É proibido perguntar, o proibido é o homem sondar a mulher se ele tem chance com ela. E se o homem não faz isso, como é que fica? E o homem tende naturalmente a rejeitar se a mulher faz isso com ele. Você sabia que a gente é preparado biologicamente para rejeitar isso? Se a gente levar uma cantada, a gente desconfia. Eu digo por mim, é uma coisa que você fica... Rapaz, tem coisa errada aqui. Vem de fábrica, entendeu? O homem é super... Claro, a gente é bem... Eu concordo que a mulher é muito mais complexa mentalmente que o homem, não tem a menor dúvida disso. O homem é muito primário, né? A gente tem umas programações... realmente isso é uma coisa masculina, eu estou revelando aqui. E nós, homens, isso é uma coisa também que você falou do feminismo, tem certos feminismos que para nós conservadores atuais, do nosso tempo, homens conservadores atuais, que eu me vejo como conservador. E eu estava conversando com o conservador Bernardo Guimarães esses tempos, conhecido conservador aqui da Bahia, está inclusive no canal aqui, se quiser ver para não dizer que eu estou mentindo. E uma das coisas que nós dois concordamos, é que nas Olimpíadas, já que as Olimpíadas são um evento público internacional, as mulheres têm o direito ao mesmo número de medalhas que os homens. Se vão ser concedidas 300 medalhas de ouro, que tenha o equivalente, claro, não vão ser necessariamente as mesmas modalidades, que há modalidades que exigem que seja aquele gênero. É uma modalidade exclusivamente masculina? A beisebol, por exemplo. A mulher tem um equivalente, que é porque um esporte feminino é equivalente ao beisebol. Não sabia. Tem alguns casinhos assim que são bem específicos, que determinados pesos também, nas lutas, tem pesos que você não vai encontrar aquele número de competidores mulheres que tem aquele peso comumente, então você não vai ter o número de esportistas necessários, mas que nós concordamos que tivesse que desse um jeito de dar o mesmo número de medalhas. Então, o sufrágio, o mesmo número, os mesmos direitos. Os mesmos direitos, o que seja direito, o que seja isonomia. Agora, isonomia também não é como outra amiga propôs, que as jogadoras de futebol ganhem igual aos jogadores de futebol. Como é um negócio privado... Alguém está dando dinheiro ali. Eu acho que elas querem convencer o Cristiano Ronaldo a dar o salário dele para a jogadora de futebol lá dos Estados Unidos, a Rapinoe, que é identitária. Eu acho que ela quer uma fonte de dinheiro. Eu acho que muitos desses identitários eles estão em busca de fontes de dinheiro. Porque essa ligeira impressão. Eu acho que a disputa é por dinheiro. Porque, veja, as máquinas trabalham por nós, não trabalham por nós. Cada vez mais, né? Elas trabalham por nós. O bancário, por exemplo, tem 10% do que tinha há 30 anos atrás. E a tendência é que tenha 10% lá no futuro, menos ainda. Entre outras tantas coisas, já temos caminhões que se autodirigem, para você ter uma ideia. Já temos caminhões, já temos tratores que funcionam sozinhos. Sozinhos, vamos dizer, inteligência artificial. Mas o entretenimento vai ser feito por pessoas. Então e nunca o entretenimento faturou tanto. Essa indústria de entretenimento, com o streaming, com isso, ele é um superfaturamento. Então, com essa política de cancelamento, por exemplo, torna uma reserva de mercado. Você só pode faturar, só tem acesso ao faturation, ao dinheiro, se você for identitário. Se você não for identitário, você vai ser cancelado e aí a gente toma o seu lugar. Isso torna... porque as pessoas reclamavam, você lembra que nós já vivemos isso no Brasil, com aquela cota de filme nacional. Que os filmes nacionais eram uma porcaria, o espectador brasileiro só queria ver o filme estrangeiro, aí eles botavam cota. O filme nacional, que a gente não falava, vamos ver tal filme, não, era o filme nacional. Que em geral era aquele estilo Regina Casé, do pobre chorando, miséria. Isso já foi depois dos anos 90. Antes era a pornô chanchada, que era uma maneira de você lotar o cinema, mesmo o filme sendo uma porcaria. Porque pelo menos ele mostrava mais que o filme americano mostrava, né? Porque a gente entrou numa fase, né? Foi aquela fase da mulata exportação, que o Brasil aceitou a ideia europeia
que nunca foi assim, mas na década de 1970, nós, em pleno regime, dito regime militar, de censura, coisa e tal, nós aceitamos a ideia de que nós éramos um povo depravado, e aí começamos a fazer filmes de acordo com isso. Não eram muito depravados os filmes também, mas passava aquela coisa da malícia e tal, e aí foi uma maneira de botar o cinema. E os Trapalhões e a Xuxa também botavam o cinema, mas aí foi para competência deles. Eu acredito apenas a competência deles, porque eles nunca precisaram de reserva de mercado nenhuma para botar cinema. Eram realmente competentes no que faziam. Gostem ou não dele, não precisa gostar da Xuxa para achar que ela é competente de encher o cinema. Assim como eu não gosto de nenhum desses cantores sertanejos, mas eu não tiro o mérito deles de encher os shows deles. Eu acho que eles têm os méritos deles, eu não vou questionar. Não precisa gostar dele para achar que ele tem direito a encher o show dele. Não vou falar mal dele porque ele encheu o show. Isso é Adorno, não é Escola de Frankfurt. Se o cara fez sucesso, ele é uma porcaria, ele não presta. Tiburi importa isso, ela fica, não vejo mais música, eu gostava de jazz, mas eu... Os caras que estão fazendo jazz não fazem o jazz que eu quero. Não sei, aí depois ela estudou muito e viu que o jazz era uma coisa de consumismo, então não pode. Eu, por exemplo, gosto de música de orquestra. Quase ninguém gosta de música de orquestra no Brasil, né? E eu fico muito feliz que quase ninguém gosta, porque quando tem uma apresentação, os ingressos são baratos, não tem fila. Tem um problema, música de orquestra tem um problema sério. Todo ano a revista Veja faz uma matéria dizendo que ouvir música clássica é bom para recém-nascido. Então sempre tem um pai FDP que leva o bebê para a orquestra e o menino fica lá... Com certeza, porque realmente para uma criança é traumatizante. Aquele violoncelo quando toca realmente é um negócio, eu fico imaginando, não se recupera mais. Aquela criança nunca mais vai ouvir música, nunca vai ter mais um ouvido musical. Você já imaginou uma criança, 1 ano, 2 anos, bebê, do lado de um violoncelo? Não tem filtro. O violoncelo vem direto. Para um adulto é ótimo, eu adoro violoncelo. Agora, para a criança, realmente é inapropriado. A Veja, eu não sabia que a Veja tinha feito isso. Toda hora tem um artigo desse. Bom, mas só para fechar o vídeo, porque o assunto foi perguntando se o feminismo fazia as mulheres felizes. Hoje o feminismo empata foda. Sim, com certeza, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Beleza, vamos para o próximo tema no próximo programa.